E hoje nós vamos exibir a terceira reportagem da nossa série especial sobre os 300 anos do ciclo do ouro. Os repórteres Larissa Carvalho e Henrique Stênio mostram que a gana da coroa portuguesa na cobrança de impostos provocou várias revoltas, né? E fez aparecer personagens importantes também para a nossa história, os inconfidentes. Figuras curiosas também, quase lendárias, né? Como o Vira-Saia, um ladrão especializado em roubar o quinto do ouro recolhido pela metrópole. Ouro em pó era proibido. Barra sem o selo da coroa, contrabando. E um quinto do que era garimpado aqui ia para estes cofres baús rumo a Portugal. Na colônia era grande a insatisfação. Os mineradores queriam o fim das casas de intendência, que faziam um controle acirrado sobre a circulação do ouro e também uma cobrança de impostos mais branda. Era tanta indignação que, contam, existia por aqui até um ladrão especializado em roubar o quinto do ouro, o Vira-Saia. Antônio Francisco Alves, um homem rico, bem relacionado na cidade. A quadrilha chamava Alvos do Purgatório. Nas noites em que o tesouro ia ser transportado para Portugal, a quadrilha entrava em ação. Fazia barulhos estranhos pelas ruas de Vila Rica. Para quê? Para ninguém chegar na janela e não ver que eles estão distribuindo o produto roubo, que eles estão se movimentando. Tinha um informante dentro da casa de fundição que falava para ele: ó, o ouro vai sair pelo Passa 10 hoje, 3 horas. Ele ia lá na santinha dele, virava pro lado do Passa 10, punha 3 florzinhas na jarra. Aí passava o carpinteiro, o ferreiro, sei lá quem que era da quadrilha, hoje tem comboio. E o ouro de tantos quintos roubados, aonde foi parar? Dizem que está numa gruta atrás de um sumidouro, um lugar perigosíssimo. O tesouro ainda está lá. Outro personagem ganhou as páginas dos livros de história. Foi Felipe dos Santos. Fazendeiro, rico, ele foi o líder da revolta de Vila Rica em 1720. Agora imagine a vila toda ocupada ao longo de um mês por rebeldes armados que exigiam pagar menos impostos. O então governador, Conde de Assumar, até teria se comprometido a negociar. Mas, no fim das contas, prendeu os revoltosos, incendiou suas casas e Felipe dos Santos morreu na forca. As câmaras se comprometeram a fornecer à coroa um certo volume de ouro todos os anos. Quando não se atingisse as 150 arrobas de ouro anuais, a derrama seria lançada. Mesmo aqueles que não estavam ligados à mineração iriam ter o seu patrimônio tomado por Portugal para chegar à complementação daquele valor que estaria sendo exigido. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a inconfidência. Os inconfidentes, aqueles discretos conspiradores. Militares, eram padres, eram poetas, rapazes que tinham ido estudar em Coimbra. Essa gente chegava aqui com cabeça completamente transformada e traziam livros. Os livros eram proibidos naquela época. Repudiavam a derrama e criticavam a construção da gigantesca cadeia e casa de câmara. Embaixo elas têm 2 metros de espessura e em cima 1 metro. A obra de tão grandiosa demorou muito tempo para ficar pronta. 70 anos. Aqui trabalharam 500 homens debaixo de chicote. A obra também é criticada em Cartas Chilenas, uma das peças literárias mais importantes do século XVIII, de Tomás Antônio Gonzaga. Ele fala que a casa estava sendo construída, sabe, em cima do sacrifício de humildes que vinham para cá e eram submetidos a violências de todo tipo. Os inconfidentes não questionavam apenas o presente, arquitetavam o futuro, sonhavam com a terra livre. Não é novo viver sem leis e sem domínio um povo. Nações inteiras têm calcado a terra sem adorar a mão que o cetro aferra. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto. Eles articulavam planos de liberdade e inspiravam amores. Sobrancelhas arqueadas,
negros e finos cabelos, carnes de neve formadas. Homens apaixonados e de coragem, o líder do movimento Tiradentes se arriscou pelo ideal. O Tiradentes era realmente um revolucionário que saía à rua e pregava a revolução abertamente, sem medo. Logo chegou aos ouvidos da administração. Os nossos poetas e outros são presos e enviados para o Rio de Janeiro para aguardar o julgamento. Cláudio Manuel foi encontrado morto na Casa dos Contos. Seus 2 amigos mandados para longe. Tomás Antônio Gonzaga foi exilado em Moçambique. Lá ele acabou refazendo a vida dele, se casou e Alvarenga Peixoto é condenado ao exílio em Ambaca, na Angola. Aqui estão os restos mortais de Inconfidentes que o Getúlio Vargas, em 1936, mandou buscar na África. A sentença que manda Tiradentes para a forca também está no museu. Que seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, onde no lugar mais público dela será pregada em um poste alto até que o tempo a consuma. E o seu corpo será dividido em 4 quartos e pregados em postes pelo caminho de Minas. Mas a cabeça de Tiradentes pode ter tido outro destino. Ninguém sabe como, noite de junho, gelada, tudo escuro, porque não tinha luz nenhuma mesmo. Um vulto foi visto, pegou a cabeça, enfiou dentro de um saco e desapareceu. E nunca mais ninguém sabe, essa cabeça nunca foi encontrada. Ela ficou só uma tarde ali. Ela não apodreceu em praça pública. Então, assim, foi o povo falou assim, olha, esse cara é nosso herói, é nosso amigo, nós não vamos deixar. Ninguém sabe se foi um dos outros Inconfidentes, um amigo, admirador, ninguém sabe quem foi. Adriana é tão apaixonada pela história dos Inconfidentes que tenta reviver a época. 7 anáguas, um corpete, a saia, o espartilho. Esse aqui chama-se solidel. É um tipo de chapeuzinho usado no final do século XVIII. Quanto tempo para se vestir? Cerca de 1h30, 2. Quem vier a Ouro Preto pode encontrar Adriana assim. Pelas ruas, como Marília, a amada de Tomás Antônio Gonzaga. Os Inconfidentes, eu os agradeço muito e o peso da atitude que eles tiveram, isso aí favoreceu a todos nós hoje estarmos respirando essa tão sonhada liberdade. A nossa viagem pelo ciclo do ouro continua amanhã. Vamos te levar a algumas das principais minas do século XVIII, contar a história de um escravo que virou rei aqui em Minas. E com o ouro, ele libertou seu povo. Ele aporreou mais de 800 negros na época. E formou um reino de Chico Rei em Ouro Preto. E ainda vamos mostrar como é a exploração do ouro nos dias de hoje. 130 quilômetros de túneis, galerias que foram abertas aqui embaixo para trazer os especialistas em pontos como este aqui, de Lavra.